Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto à noite. A hora passava e o povo não chegava. Mas depois de 15 minutos de atraso, entrou 3 crianças, e depois de 20 minutos entrou 2 jovens, e então o pastor decidiu começar o culto com aqueles 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que sentaram nos últimos assentos da igreja. E quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um homem, meio sujo e com uma corda na mão. E mesmo desapontado e sem entender o porquê do fracasso daquele povo, o pastor conduziu o culto animado, pregando com toda a dedicação e zelo. E quando ele voltava para casa, ele foi assaltado, ele foi espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto a sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste de sua vida, o dia mais fracassado de seu ministério e o dia mais infrutífero de sua carreira. Depois que passaram 5 anos, o pastor resolve compartilhar esta história para a igreja. Quando ele estava quase terminando de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação o interrompe e diz: "Pastor, aquele casal da sua história éramos nós. Estávamos à beira do divórcio em função de vários problemas de desentendimentos que havia no nosso lar. E naquela noite nós decidimos por fim no nosso relacionamento. Mas primeiro decidimos entrar numa igreja e deixarmos lá as nossas alianças e depois cada um seguir para o seu caminho. Mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a sua pregação naquela noite. E hoje estamos aqui com um lar e família totalmente restaurada." Enquanto o casal ainda falava, um dos empresários mais bem-sucedidos ali da comunidade e que ajudava muito no sustento da igreja acenava pedindo uma oportunidade para falar. Então ele disse: "Pastor, aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão, o senhor lembra? Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Aquela pessoa era eu. Naquela noite eu tentei o suicídio, só que a corda se rompeu. Quando eu ia comprar uma outra corda, eu vi a igreja aberta, então eu decidi entrar mesmo sujo com aquela corda na mão. E naquela noite mesmo, a mensagem que o Senhor pregou perfurou meu coração, então eu saí dali com ânimo para viver. E hoje estou livre das drogas e minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do vilarejo." Lá na porta da entrada, o diácono que fazia o protocolo, ele gritou: "Pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o senhor. O outro morreu naquela mesma noite, quando nós estávamos realizando o segundo assalto. Na pasta do senhor tinha uma Bíblia, e eu passei a ler todas as vezes quando eu acordava pela manhã. Então eu decidi entrar nesta igreja." O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com aquela congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como a noite de fracasso foi uma noite muito produtiva e abençoada. E o culto havia sido feito para a glória de Deus. Existem algumas lições nessa história que precisa ser compartilhada. E a primeira: exerça o seu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Segundo, dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia é um instrumento para a vida de alguém. 3. Nos dias mais ruins de sua vida, você ainda pode ser uma bênção na vida de alguém. 4. O dia que você considerar como o dia mais infrutífero da sua vida na Terra, na verdade é o dia mais produtivo no mundo espiritual. A 5ª lição: Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. E a 6ª lição: nunca diga, hoje Deus não fez nada, só pelo fato dos teus olhos não verem nada. Reflita sobre isso. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, dê um glória a Deus aí nos seus comentários, porque, afinal de tudo, nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Deus abençoe a sua vida.